E a gente, então começa, seja muito bem-vinda, né, ao Ciente. A gente Obrigada. gostaria de agradecer muito a sua participação, né, a sua colaboração, por estar trazendo esse tema tão, assim, fantástico mesmo, né, que eu consigo ver que a gente consegue aplicar em diversas áreas. Eu sou formada em computação, e eu vejo assim que dá para a gente colocar isso em várias áreas do conhecimento, né? Então seja bem-vinda. E assim, pessoal, só para os ouvintes, né? Só avisando, vocês podem fazer perguntas. A gente vai no final do mini curso, né? Vai abrir sessão para vocês fazerem perguntas. Muitos de vocês não vão ter acesso ao chat, né? Então vocês podem utilizar essa mãozinha que fica ali perto dos três pontinhos lá em cima, né, da tela, para levantar a mãozinha de vocês e aí a gente vai por ordem para responder a pergunta de vocês, tá certo? Então, obrigada, viu? Posso tentar compartilhar aqui? Claro. Vamos ver se dá certo, né? Eu vou ir me organizando nessa plataforma. Isso estamos vendo. Estão vendo Sim, o sliding? Ah, tá. Então ele não vai exato. aparecer para mim, porque eu não estou vendo. Ah, não, É. agora me pegou. Não, mas não tem problema, porque eu tenho outro monitor. Eu vou controlando pelo outro monitor, só que aí eu vou ficar um pouco de lado. Tá. Tá? É, não. Eu tenho o segundo monitor, eu vou acompanhando, porque ele não aparece para mim. Ah, eu não sei te responder, viu? É? É. Mas aqui pra gente tá Tá aparecendo aqui a ok? primeira. Tá Tá ok. bem, tá bem. Aí qualquer coisa, ele vai me guiando aí, me orientando, que eu estou vendo só a tua imagem. Então, Eu acho que se você apertar o seu nome, não sei se você consegue ver o seu nome aqui embaixo, como se fosse o rodapé. Eu acho que se você apertar nele, acho que ele funciona, viu? eu não consigo ver, não. Hum. Mas, Deixa. enfim, é. Olha, eu por mim eu posso ir. Agora eu estou vendo a Franciele e a Helena. Eu vou tentar aqui só ver se eu consigo colocar na forma de galeria, se muda um pouquinho. Mas enfim, não mudou? Continua vendo os slides, Helena? Isso, eu continuo vendo seus slides. Então vamos indo, porque eu acompanho pelo outro monitor aqui e qualquer coisa eu te vendo, já é a minha referência. Tá certo. Então vamos lá, tá? As tecnologias têm isso, né? Nos permitem estar aí, mas temos que ir testando elas, né, Helena, e a tua área. Sim, Tu né? entende Às vezes, bem. eu concordo, às vezes acontece coisas que a gente nem imagina também, viu? Eu tenho a impressão que eu já usei essa plataforma assim com slides, e que eu enxergava, mas normalmente a gente usa outras plataformas, né? Então acaba se atrapalhando um pouco. Bom, então, em primeiro lugar, quero dar um bom dia, né, a todos. Agradecer aí ao convite, né, da equipe organizadora do evento, agradecer a Helena, né, que está aqui conosco, né, está auxiliando nesse processo, né, intermediando esse processo. Muito obrigado pelo apoio, Helena. Agradecer também a Aline, a Larissa, que fez o contato, a Roberta, né, que já é uma parceira de tempos aí, de caminho no campo da educação em ciências, né, de discussões. Então, muito bom estar participando desse evento, desse momento. Parabenizar também o grupo, né, o programa aí por organizar o evento, né? Eu acho que o evento é sempre uma marca dos programas de pós-graduação, uma marca dos pesquisadores, né, da área de tecnologias, da área de ciências, da área de matemática, que tem a oportunidade de dialogar com diferentes comunidades aí no país, né, e fora do país. Então é sempre bom. Dá trabalho, né, Helena? Mas também enriquece muito e qualifica muito o nosso processo formativo, que eu acho que é a nossa linha mestre aí, quando nós nos debruçamos para pesquisar formação de professores e para pesquisar a educação. Então, a minha fala, né, eu, claro, sou a professora Cleci Werner da Rosa, eu sou da Universidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, trabalho em 2 programas de pós-graduação
e lidero um grupo de pesquisa, que é o Grupo PECT, e que a gente faz pesquisa aí dentro do campo da metacognição, né? Da metacognição ligado aí aos processos educativos, especificamente, vinculados aí à educação em ciências, educação matemática. Claro, a minha área é física, então, logicamente, que sempre há mais pesquisa dentro do ensino de física, mas, enfim, dentro dos dois programas, tanto no de educação quanto no de ensino de ciência e matemática, no grupo de pesquisa nós temos orientandos aí com diversas formações, né? Desde pedagogia, matemática, física, química, tecnologias, enfim, geografia, tem um leque bem grande aí de pesquisadores se debruçando sobre essa temática. Bom, então eu localizo isso porque é através, né, dessas pesquisas, através dessas discussões, dessas interações que a gente faz dentro do grupo de pesquisa, que eu vou apresentar algumas coisas hoje para nós. Ok? Bom, primeiro tem a minha rede de contatos, que é extremamente pequena, né, mas que vocês me localizam facilmente. Aí o meu e-mail, né, o meu Instagram, e sou ainda do tempo do Facebook. Então, por essas redes aí, vocês também me localizam para dúvidas, enfim, né, discussões, qualquer interação que quiserem ter conosco, com o grupo de pesquisa, sintam-se à vontade aí para estar junto conosco nessas discussões. Então, o que eu trago hoje para refletir um pouco é as contribuições que a metacognição dá no sentido de nos tornar mais autônomos na aprendizagem. E para a gente poder entender essa questão da autonomia na aprendizagem, e agora fica ruim, né, porque eu não enxergo vocês, mas eu vou trazer algumas imagens, né? Primeiro, a defesa ou a tese que eu vou sustentar, né, nesse nosso mini curso aí, nessa nossa fala aí, de hoje de manhã, é que a autonomia na aprendizagem, né, pressupõe controle sobre o pensamento, sobre a nossa ação. E controlar o nosso pensamento, controlar as nossas ações, é o que a gente dá o nome de metacognição. Então, a tese que eu levanto aqui, que eu tento mostrar algumas possibilidades, é de como nós podemos promover isso dentro do contexto escolar, como nós podemos tornar os nossos estudantes mais autônomos e autogerenciadores do seu próprio processo de aprendizagem, né? Seja aí de controlar os próprios passos que eles dão, né? Dentro da construção do conhecimento, dentro da aprendizagem, como tem também questões de organização, né? De tempo, de espaço, envolve aí uma série de elementos a autonomia, tá? Então, eu quero começar, né, mostrando essa imagem, e pena que eu não consigo vê-los, né? Mas, num primeiro olhar para essa imagem, qual a imagem que vem à mente de vocês, né? Ao olhar essa figura, uma imagem automaticamente se cria, né, no nosso pensamento. Qual é essa imagem? Bom, a primeira imagem, eu acho que todo mundo olha aqui e vai ver a moça, né? No primeiro momento, a gente tem a intuição, o olhar para uma figura de uma pessoa, né? De costas aqui e tal. Aí, quando nós nos concentramos um pouco mais, quer dizer, nós desprendemos um certo esforço mental, um certo esforço de pensamento, a gente começa a observar alguns detalhes e percebe que não é, né? Que ela é uma imagem apenas sugestiva para o nosso cérebro, porque, de fato, não há essa pessoa que se desenha aqui. Há uma série de outras imagens, né? Um gato aqui, umas flores, enfim, uma taça, meia, e que acabam nos construindo, e no conjunto da obra acabam nos atrapalhando e nos trazendo uma imagem que não existe. Então, a primeira intuição é de formar uma imagem que não é. Quando nós concentramos um pouco mais, a gente consegue, de fato, verificar o que há nessa imagem, o que ela representa. Podemos brincar com as tais ilusões de ótica e a manhã toda, né? Não é o nosso foco, mas eu quero trazer algumas para chamar a atenção. A mesma situação ocorre quando nós vamos verificar essa imagem, né? Aí nós olhamos as bolinhas vermelhas e eu pergunto, qual das duas é maior?
a intuição é rápida, no sentido de nos dizer que é essa aqui, que está localizada à minha esquerda, tá? E não é essa. Mas se a gente tirar as imagens periféricas, nós já mudamos de ideia. Nós já construímos uma imagem, já conseguimos ter a ideia de que as duas são iguais. Então, uma primeira imagem nos vem à mente, sem esforço, sem muita concentração, e nos traz uma compreensão do mundo. Quando nós expendemos um esforço maior, nós conseguimos verificar coisas que o primeiro pensamento não nos traz, né? A mesma situação aqui, ó, se for perguntar, né, qual das duas retas é maior, à primeira vista todos vão responder que é a B, e imediatamente a gente vai ver que as duas são do mesmo tamanho. Então, essas imagens que são, né, que podem ser analisadas em qualquer uma dessas situações que eu coloco aqui, e inúmeras outras, mostram que o primeiro pensamento nosso é um pensamento mais intuitivo, né, mais rápido, e que, de fato, nós precisamos nos concentrar para tentar trazer à tona, né, elementos que nem sempre são vistos num primeiro momento. Né? Aqui é a mesma coisa, né? A gente vai perceber que as linhas, num primeiro momento, não são paralelas, depois a gente vai perceber que são paralelas, e a mesma situação. Aqui a construção de uma imagem vertical, né, e horizontal, a mesma situação. A gente olha e imagina que a vertical é maior, né, e depois, se a gente for medir, elas são iguais. Então, um primeiro momento de resposta é sempre um momento ingênuo. Um primeiro olhar é sempre um olhar ingênuo. É o segundo olhar, é o segundo pensamento que a gente tem que vai nos colocar a situação com mais elementos, com mais características e que nos permite controlar a nossa própria compreensão que surgiu no momento inicial e dizer, não, compreendi de maneira equivocada, não é bem isso, enfim, não está bem desenhada a situação. Aqui também é uma imagem que, da mesma forma, nos leva a isso, e é talvez a mais clássica que a gente tem, né? E também nos mostra que o que nós já temos da nossa mente influencia essa primeira imagem, né? Essa primeira intuição que a gente tem, né? Aqui tem pessoas que conseguem enxergar só a moça, tem pessoas que já vão enxergar a senhora idosa, tem pessoas que conseguem ver as duas. Então, são imagens que vão ser sugeridas para a nossa mente em função de situações que a nossa própria mente carrega, tá? E por limitações até fisiológicas nossas, né? De como se dá a construção dessa imagem fisicamente aí no nosso cérebro. Bom, eu trouxe essas ilusões de ótica para a gente poder pensar um pouquinho o que esse psicólogo, né, um matemático que tem formação variada, né, que ganhou aí o que equivale a um prêmio Nobel na área de economia, hoje professor da Universidade de Princeton, nos traz, que é uma obra clássica, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, né, que é Rápido e Devagar, né, e que nos mostra que nós temos duas estruturas de pensamento. Uma estrutura de pensamento que foi aquela que vocês empregaram no primeiro olhar sobre as ilusões de ótica. Quando vocês olharam as ilusões num primeiro momento, vocês empregaram esse conjunto, né, essas características aqui de pensamento e outras tantas que poderiam estar aqui, e que permitiram vocês julgar essa imagem, ter uma construção e tentar elaborar uma explicação para aquilo. E aí, depois, num segundo momento, quando vocês se concentraram, vocês já usaram o que Kahneman chama de o segundo sistema de pensamento. Enquanto que o primeiro sistema de pensamento, né, avalia a imagem a partir do contexto que ele está, né, olhava lá as duas bolinhas vermelhas, você analisava no contexto, você olhava aquela primeira imagem lá da moça, que na verdade não existia a moça, você chegou a essa imagem pelo contexto. A segunda você vai analisar especificamente, você vai se concentrar, né? Enquanto a primeira traz para nós as nossas vivências, né? Aquilo que nós estamos habituados a ver, e aquilo vem gritantemente na nossa imagem, né? Por isso que algumas pessoas dizem que aquela imagem da jovem e da pessoa idosa é porque os jovens vão sempre enxergar
a jovem primeiro, né? Porque eles convivem com os jovens, então é a imagem que lhes vem à mente. E os idosos estão convivendo com mais idosos, portanto, em tese, eles veriam a idosa primeiro. Mas não quer dizer que se alguém de vocês viu a idosa primeiro, é idoso. Segundo, utiliza impulso, né? Impulso de ver, né? Sem nenhum controle. O segundo exige controle. O primeiro é uma imagem que gasta pouca energia, né? Sem esforço. No segundo caso, desprende uma grande quantidade de esforço, de energia da nossa mente, né? A primeira tem a ver também com questões afetivas. A segunda, supostamente, é neutra, mas acho que também tem pinceladas aí de questões de afeto. Agora, a primeira, ela é a partir do nosso inconsciente, é o que nós chamamos de piloto automático, né? É aquilo que vem automaticamente à nossa mente quando nos deparamos com uma determinada situação. A segunda, que é a que nos interessa, que é a que talvez vai nos dar mais autonomia nos nossos próprios processos, vai nos guiar conscientemente nos nossos processos, é o fato de que a segunda é sempre consciente. É sempre um esforço que eu quero fazer. Eu olho para aquela imagem e eu quero enxergar o que está na imagem. Ou simplesmente alguém me mostra a imagem, eu olho e já olho para outra coisa. Não me interessa a imagem. Quando me interessa aquela imagem, bom, aí eu tenho que me concentrar nesta imagem. Então, ela é sempre do campo da consciência. Seja os níveis mais baixos de consciência ou não, aí os psicólogos vão discutir. Mas, enfim, ela é algo que nós nos esforçamos para ter e temos ciência de que estamos tendo. A primeira no campo intuitivo, né? A segunda é no campo mais da resolução de problemas, portanto, ela permite tomada de decisão a partir de uma lógica, a partir de uma estrutura de pensamento. E a primeira é o que o Kahneman chamou de rápido, né? E a segunda é um processo lento, demorado, preguiçoso, como ele diz, né? A gente tem que pensar, estruturar, organizar o pensamento para poder chegar a essa análise da segunda, que seria uma análise em tese mais profunda. Primeiro, ela é limitada no estímulo, porque ela é rápida, né? Ela vem quase intuitivamente, assim, ó. O segundo, e aí entra o processo educacional, né? E aí entra a gente, como professores, tentar fazer com que os alunos se localizem nesse segundo sistema de pensamento, né? Porque ele pode ser estimulado, ele pode ser evocado pela pessoa. Então, quando eu pego uma leitura de um texto, quando eu pego uma situação problema, quando eu estou desenvolvendo lá uma atividade em laboratório, enfim, né? Quando eu estou com algo na minha frente que eu tenho como meta, como objetivo, a aprendizagem, eu tenho que ser consciente de cada passo que eu vou dar, né? Então, eu posso evocar uma série de caminhos, de percursos que podem me levar ao êxito nessa atividade. Então, isso se torna muito importante, principalmente para as situações mais complexas, as situações que exigem mais do nosso próprio sistema de pensamento, que são as situações de aprendizagem dentro da escola, que não são aquelas de memorização simples. Olha, se eu dou uma lista de palavras e peço para memorizar, eu vou memorizar e eu vou ficar no sistema 1, porque eu vou repetir. Agora, se eu tenho que compreender algo, se eu tenho que me apropriar do sentido, do significado de alguma coisa, isso vai exigir um esforço meu. E eu posso construir uma estrutura de pensamento que me leve a compreender melhor. Portanto, que eu tenha autonomia das minhas escolhas, dos meus próprios processos. E isso pressupõe, claro, né, que eu me conheça, né? Que eu conheça quem eu sou e como eu vou organizar. Então, a discussão dos processos de autonomia na aprendizagem vão exigir que a gente olhe e permita ao sujeito ter consciência de como esse pensamento 2 dele pode ser estruturado e pode ser organizado para ter êxito na aprendizagem, tá? Que é um processo que pode se dar no coletivo ou no individual, né, gente? Vamos ver aqui. Vou dar uma atividade para vocês, que está no livro do Daniel Kahneman, e que eu achei muito interessante. Pena que eu não estou vendo os rostinhos de vocês. Eu estou triste com isso. Olha a situação que ele apresenta no livro, né? Um taco e uma bola custam $1,10.
o taco custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Rapidamente, assim, sem desprender muito esforço aí. Quanto que vocês diriam que custa a bola? Alguém quer levantar a mãozinha e falar? Eu estou online ainda. Reforçando que a mãozinha fica ali perto dos 3 pontinhos, né? Alguém gostaria? Bom, vamos lá. Quanto que você, num primeiro momento, sem desprender esforço olhando, você diria que custa 10 centavos? Certo? Errado. Não custa 10 centavos. A resposta de 10 centavos é uma resposta que vem do sistema 1, do sistema rápido. A leitura desse problema nos leva a dar uma resposta que não é a correta. Qual que é a correta? A correta é 0,05. É 5 centavos. A solução desse problema, como está apresentado aqui no livro, é 0,5 centavos. Não é 10 centavos. Eu levei um tempo para pensar, porque eu jurava que era 10 centavos. E eu fiquei olhando e pensando, até que eu estruturei algo, né, que os matemáticos vão entender. Eu montei um sistema, né, para tentar resolver. Se o taco mais a bola é 1,10, né, e o taco é a bola mais 1, aí substituí e cheguei ao 0,05. Então, vejam, num primeiro momento, a nossa intuição nos leva a dar respostas. E isso é muito comum nas nossas áreas, enquanto professores, enquanto alunos. A gente lê os problemas, a gente lê as situações e há uma primeira resposta que é intuitiva, que é dada pelas circunstâncias. Mas há a necessidade, sempre no processo de aprendizagem, de eu ativar o sistema 2, que é o sistema consciente, de eu voltar e verificar se de fato aquilo que meu primeiro pensamento, né, me trouxe está correto. Por isso que, como professores, a gente precisa criar mecanismos para que o aluno, que é instigado, né, que é ali cutucado a dar respostas intuitivas, para que ele tenha como verificar se essa resposta não foi uma resposta intuitiva. Ou, em outras palavras, se ele está certo da resposta que ele deu. A gente tem que sempre criar, a gente nunca pode criar uma questão, criar um sistema, uma situação, aonde ele possa responder apenas com a primeira intuição dele. Ele tem que estar sempre certo de que aquela é a resposta que ele julga estar correta. Pode até não estar correta, mas ele tem que ter essa segurança de o que ele fez para chegar a essa resposta. Esse é o segredo de você ter autonomia na aprendizagem. É você construir um processo de aprendizagem do qual você consegue permanentemente ter consciência dos passos que você está dando, monitorar e verificar. Eu estou certo? Não, isso eu fiz, mas eu não estou bem certo do que eu fiz. Isso eu estou certo. Então, permanentemente, a gente fiscaliza a nossa própria estrutura de pensamento. A gente sabe que isso não é um processo que ocorre na nossa própria aprendizagem, se nós formos olhar, os nossos alunos não fazem isso. Então, isso é um processo, assim, bastante complicado de fazer. E a nossa função é isso. Olha como a publicidade explora muito bem esse pensamento 1 nosso e tenta fazer com que a gente não ative o pensamento 2, tá? Com que a gente haja por impulso, né? Verifica, um anúncio como esse, aleatoriamente, que eu tirei de um site qualquer, está tentando, enfim, ofertar a venda de um livro, certo? Dá o preço pelo Kindle, dá o preço pela capa comum, mas ele já traz implicitamente duas informações, traz várias, mas duas informações que me deixarão presa ao sistema 1, forçando com que a minha decisão seja dada pelo sistema 1 e não pelo sistema 2. Olhe, o fato de dizer que tem só 2 livros novos, tem só 2, então eu vou correr para comprar, né? Que vai acabar logo. E o segundo, se eu vou comprar isso, ele já me oferece outros. E eu digo, esse aqui, alguém comprou, tem esse também, então também vou comprar. Então, a propaganda, a publicidade, ela tenta nos manter agindo dentro do sistema 1.
E não agir dentro do sistema 2. Porque se eu vou pensar, realmente eu preciso, não, olha, o que é esse livro? Tal, eu não vou, enfim, atingir o objetivo da propaganda, né? O objetivo da venda. Olha esse exemplo aqui, ó. Quando você vai lá digitar, tentar comprar o livro do Daniel Kahneman lá, beleza, tá aqui. Duas situações mostram que, implicitamente, eles estão forçando o nosso sistema 1 para tomada de decisão, e não a 2. Qual que é? Primeiro, quando eles colocam que tinha um valor e agora é outro. Tu olha e diz, nossa, R$39,89, era 74, 39, tá barato. Já o nosso sistema 1 já nos impulsiona a tomar a decisão. Tá? Olha a segunda situação. Eu tenho o livro, tá? Ele tem um horror de páginas, né? Quem conhece o livro. Então, eu olho aqui e já vejo que tem o resumo também. Eu posso adquirir o resumo, né? Que é bem mais fácil. Então, junto com o livro, eu já ofereço o resumo. Isso nos força a, claro, né? Numa ação de impulso, comprar aí esse produto. Agora, é um produto que eu quero muito, né? Tô louca por esse produto aqui. Olhem como ele tem duas situações também que impulsionam o nosso pensamento 1. Olha, a primeira, o fato de, se eu olhar que é 2.399, se ele botar bem grande aqui, 2.399, eu não vou comprar. 2.399, um robozinho, tudo bem que varre e limpa a casa, mas 2.399 é um valor alto. Não, mas na verdade não é 2.399. De verdade é 133. Ah, 133. Ah, o que é 133, né? É uma pizza. Vou comprar. Mas é 18 vezes. Então, primeiro, ele usou todo esse mecanismo para que eu comprasse a partir de uma tomada de decisão no pensamento 1. E segundo, ele me disse que é por tempo limitado. Então, corra, tá? Pegue hoje, senão amanhã pode já não estar mais. Por fim, né, como um último exemplo aí para mostrar como o sistema de propaganda é um sistema apelativo para que a tomada de decisão seja do pensamento 1, olha esse colchão. Qual que é aí a apelação? Ele é um colchão bioquântico. E ele diz que por ser bioquântico o colchão, tá, ele tem uma energia quântica. Ele desperta células que estão ficando doentes. Ele é responsável por efeitos anti-inflamatórios e regenerativos dos nossos tecidos, além de elevar a circulação sanguínea do nosso corpo. Olha, esse colchão é a cura de todos os nossos problemas. Então, olha como nós agimos de maneira a ter o sistema 1 como referência e não o sistema 2. Se eu parar para pensar um pouquinho, eu vou dizer, mas vou ver o que é isso. Isso aqui de fato acontece? Como que essas informações estão aqui? Né? E aqui, ó, isso que era a última, né, mas tinha mais essa. O Red Bull foi processado por essa propaganda, né? Não sei, porque virou um slogan, né? Red Bull te dá asas, né? E olha a implicação dessa propaganda para quem atua só no sistema 1. É capaz de acreditar mesmo. Eu adoro o Red Bull, né? Em casa tem Red Bull, enfim, nada contra ele, porque eu tomo. Agora, ele nunca me deu asas, né? Pelo menos eu acho que não. Então, é algo que algumas pessoas pensando no sistema 1 podem vir a pensar, né? Querer sair voando, né? Daqui a pouco. Porque toma um Red Bull. Então, vejam como o nosso sistema 1, gente, ele está sempre nos cutucando, é o nosso primeiro sistema. Portanto, ele tende a repetir padrões, ele tenta ter percepções externas, tarefas simples. Escovar os dentes, por exemplo. A gente pode, no começo, pensar num sistema 2, que nos permite compreender todo o mecanismo, né, de escovar os dentes. Mas depois cai no 1, ninguém fica todo dia acordando de manhã pensando, como que eu escovo os dentes, como que eu coloco a pasta, por onde que eu começo, o que que eu tenho que fazer? Todo mundo vai fazendo, né? Então, o sistema 1 tende a ser as atividades cotidianas de repetição, e o 2 tenta resolver problemas, e é onde se localiza a aprendizagem. O grande segredo, aprender a dirigir, por exemplo, é algo que exige do sistema 2, mas dada a repetição, ele cai no sistema 1. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que incorporar uma rotina de aprendizagem, que no início vai desprender um grande esforço, uma grande organização estrutural, e que depois vai cair no piloto automático. Essa é a defesa que a gente sempre tem dentro desses processos que exigem mais concentração. É criar uma rotina de pensamento que, com
o exercício, que com a aplicação, que com a ação, ela se torne um piloto automático e caia como a nossa primeira ação rápida quando a gente vê alguma coisa, tá? Então, é um pensamento devagar que tem que se tornar um pensamento rápido. Que ninguém pode ficar permanentemente em todas as ações do dia com um grau de consciência, porque isso desprende energia, a pessoa vai chegar ao final do dia exausta. Ninguém fica permanentemente consciente. Mas nós temos que pegar este grau e torná-lo um piloto automático, né? A gente pode tentar buscar explicações para isso dentro da neurociência, né? Olhando aí para o cérebro, e aí a gente vai discutir as questões das funções executivas, poderia ir por essa linha para trazer para vocês as questões de autonomia na aprendizagem. Eu peguei essa imagem aí de um site, né? Peço licença, mas eu referendei aqui, só para não ter que construir ele, né? Porque eu não vou ficar na discussão das funções executivas. Mas a autonomia na aprendizagem, quando eu penso ela sob o ponto de vista do controle do próprio processo, eu estou pensando o que a neurociência aí chama das funções executivas, né? Porque é elas que vão nos permitir refletir, pensar, antes de tomar uma decisão, né? Então, ela é um processo interno do próprio cérebro da gente e que não surge de uma demanda externa imediata, mas de um pensar sobre o próprio pensamento, que é o que a gente tem trabalhado como sendo a metacognição. Então, eu vou me centrar mais na metacognição, mas há esse sombreamento, né? Já tem artigos, né? Agora, daqui uns dias vai sair um, né, meu como orientanda, em que a gente faz esse entrelaçamento entre o que a gente discute como funções executivas e o que a gente discute como metacognição, tá? São muito próximos, são olhares por caminhos diferentes, mas que buscam nos fornecer elementos para que a gente entenda o próprio processo de ação e aí de aprendizagem, né, da mesma forma. Eu vou encerrar a fala em relação ao Daniel Kahneman dizendo que há uma limitação, né, fala dele, né, há uma limitação desconcertantes de nossa mente, né, nossa confiança excessiva no que acreditamos saber e nossa aparente incapacidade de admitir a verdadeira extensão da nossa ignorância e a incerteza do mundo que vivemos. Portanto, nós não somos conscientes da nossa ignorância. A maior dificuldade do ser humano é saber o que ele não sabe, é ter a real dimensão daquilo que ele sabe. O nosso cérebro permanentemente tenta criar histórias com o que a gente sabe, não permitindo que a gente identifique lacunas dentro dela. E se a gente for olhar, as lacunas é que fazem a gente aprender. Quando a gente processa a informação, quando a gente pensa na informação, quando a gente lê um livro, identificando o que a gente não sabe, é que a gente vai ampliar o nosso conhecimento. Agora, se nós passarmos batido pelo que a gente não sabe, nós vamos sempre continuar, né, com o conhecimento estanque. Então, a partir disso, agora eu abro essa fala, né, que seria a maior da manhã, que é falando um pouco sobre a metacognição e como que a gente tem operado com ela dentro da sala de aula. Falar sobre a metacognição e o objetivo de se usar estratégias metacognitivas dentro do ensino está essencialmente, gente, focado em oportunizar a autonomia na aprendizagem, tá? Fazer com que o sujeito tome a decisão dos seus próprios caminhos, dos seus próprios processos, que ele aprenda como ele pode aprender, tá? Então, a metacognição é isso aí, ó, são pensamentos que não surgem da realidade imediata, até porque ela ficaria no sistema 1, tá? Mas das representações mentais que nós criamos a partir disso. Então, a metacognição é um processo interno do sujeito, até pode ser favorecido por uma estrutura coletiva, pela interação, por questões culturais, sociais, mas ela, enquanto mecanismo de aprendizagem, é interno do sujeito, tá? É o sujeito que realiza esse processo. Ou seja, ele é a identificação, né, a tomada de consciência do sujeito sobre os conhecimentos que ele tem de como o seu próprio cérebro funciona, tá?
Então, a gente trabalha um pouco aí a partir do pioneirismo aí das pesquisas em metacognição, que é do John Flavel, que eu já vou falar, mas basicamente tentando fazer com que o sujeito responda essas perguntas, né? Eu sei o que eu sei e o que eu tenho que fazer para saber? Se eu pego uma situação, pode ser que o caminho que eu precise tomar seja diferente do caminho do meu colega, mas eu sou consciente de como eu resolvo um problema em física, de como eu leio um livro, como eu compreendo um determinado assunto, um determinado conhecimento. Essa é a grande questão, né? Eu acho que a gente precisa se dar conta. Esses estudos, só para localizar, né, eles emanam lá do início do século, do início dos anos 70, com um psicólogo aí, americano, que ainda é vivo, pelo que eu saiba, só que não trabalha mais, né, em pesquisas na universidade, que é o Flavel, né, o John Flavel, na Universidade de Stanford, e que declaradamente ele se apoia, né, em dois gigantes, né. Ele era um psicólogo desenvolvimentista, portanto, ele era um piagetiano, trabalhava com as obras e com a estrutura da compreensão de como se dá o desenvolvimento do sujeito a partir do Piaget, mas ele também se apoia nas discussões, principalmente no pensamento reflexivo, né, do John Dewey, que era o grande pedagogo aí americano, né, do qual nos anos 70 aí, estava muito presente lá nos Estados Unidos. Mas outros também merecem destaque, né? A própria Anne Brown aí tem uma contribuição tão ou maior que o Flavel. Hoje, o Marcel Wiman é o editor da Metacognition Learning, que é o periódico aí mais conhecido na nossa área, é um holandês. O professor José Otero, aqui, ó, passeando em Gramado, né? Consegui a foto dele, é um grande pesquisador dessa área da metacognição, do qual nós temos uma interlocução, nós temos convênios, né, com a Universidade de Alcalá, na Espanha, e a gente trabalha em parceria com ele há muitos anos. A Ana Zoarna, aí, que é lá de Jerusalém, que tem uma pesquisa muito significativa no campo dos conhecimentos pedagógicos metacognitivos, na área de formação de professores. Então, aí são várias referências, mas só para citar algumas aí para você se localizar. O que o Flavel disse? Eu não vou ler tudo isso, né, até para que a gente não canse, porque eu tenho várias outras coisas para passar para vocês e para a gente discutir, mas o Flavel, ele nos diz que a gente usa um pensamento metacognitivo, foi a primeira, assim, explicação que ele deu, porque aí, de maneira parecida com o que aconteceu com o Kuhn em relação ao termo paradigma, né, Flavel também cunhou o termo metacognição e depois teve que dar conta de usar uma explicação aí e um conceito que até hoje a gente tenta ajustar esse conceito. Mas ele ao explicar o que era a metacognição, né, ele disse, a gente pratica quando a gente faz isso, quando a gente escolhe, percebe a diferença entre uma situação e outra, quando a gente tenta compreender algo antes de adotar como verdade, quando a gente entende o objetivo do que a gente está fazendo, quando a gente pergunta para alguém se realmente é aquilo. Então, portanto, quando a gente usa o que o Kahneman chama de sistema 2, tá? Um sistema mais consciente. Nesta origem, ele define ou ele identifica alguns componentes, né, que influenciam, né? O primeiro é o conhecimento que o sujeito já tem sobre ele mesmo, sobre a tarefa que ele vai executar. O segundo são os sentimentos que ele tem em relação ao que ele vai executar. Ele diz que isso exerce uma grande influência para o sujeito ser mais consciente de sua própria aprendizagem, tá? Quando ele se depara com situações, com tarefas, com ações que, em tese, lhe levam a sentimentos bons em relação àquilo, né? Os sentimentos, quando a gente não tem sentimentos positivos em relação a isso, a gente tende a não ser tão consciente, a agir talvez mais com o sistema 1. Já vou mostrar um exemplo prático disso. E, por fim, ele diz que tudo isso é impulsionado por um objetivo de natureza cognitiva, que é aquilo que nós hoje estamos chamando, né, tal das habilidades metacognitivas. Quer dizer, no momento que eu identifico tudo isso, eu operacionalizo isso, eu ponho em prática. E ao pôr em prática, eu estou exercendo as habilidades
metacognitivas, tá? Vou passar por isso novamente. Ó, conceitos chaves hoje: conhecimento metacognitivo, experiência metacognitiva e habilidade. Apesar de que a grande parte das pesquisas, principalmente no Brasil, elas se centram nas habilidades metacognitivas, tá? Elas procuram fazer com que os sujeitos desenvolvam as suas habilidades. Mas a gente precisa reconhecer que dentro de uma compreensão de metacognição mais ampla, nós deveríamos, pelo menos essa é a bandeira do nosso grupo, essa foi a minha tese de doutorado, trazer conhecimentos metacognitivos, né? E agora já reconhecendo a presença aí das experiências metacognitivas aí, com um trabalho aí próximo de vocês aí, do grupo de Londrina, né, com a professora Nancy, reconhecendo a importância das experiências metacognitivas também, tá? Aqui uma situação simples, né? O sujeito está olhando para uma montanha e lança-se o desafio, chegar a essa montanha, escalar a montanha, né? Então, como que o sujeito vai agir sobre isso? Se ele ficar no sistema 1, ou seja, se ele não acionar uma estrutura de pensamento de natureza metacognitiva, ele é capaz de sair fazendo, olha, alguém já fez isso, então é possível, eu saio e vou fazendo. Alguém que vai ativar o sistema de pensamento 2, um sistema de pensamento metacognitivo, vai parar e pensar, eu consigo fazer isso? É da minha característica fazer isso? Eu estou preparado para fazer isso? E como que me conhecendo, sabendo das minhas características, né, das minhas capacidades e limitações, eu consigo traçar um plano para chegar lá? Se ele faz esse exercício, ele está exercendo um pensamento de natureza metacognitiva. Então, e é, talvez, quando eles logram êxito nas atividades, né? Veja essa situação. Também é ruim porque eu não estou enxergando vocês. Mas pensem um pouquinho. Quanto que vale o ponto de interrogação aqui? Qual que é o valor dali? Se alguém quiser participar, falar, gente, por favor. Não? Nem se eu der um minutinho para vocês? Então tá, então eu vou matar a charada, né? Eu vou explicar. E vou dizer por que isso aqui é um típico exercício, uma atividade de natureza metacognitiva. Primeiro assim, quando nós nos deparamos com esse desafio, então esse seria o nosso objetivo cognitivo, tá? Responder aquele ponto, substituir aquele ponto de interrogação por um número. A primeira coisa que vem à nossa mente é a seguinte: eu gosto disso, eu já vi isso, eu sou bom em matemática, eu sei como resolver, eu já fiz alguma coisa assim. Ou eu odeio isso, eu não gosto de matemática, eu odeio, eu não vou nem tentar. Bom, primeiro, então eu nem tento. E são as experiências que eu trago, sentimento, julgamento que eu vou ter em relação a isso. Se alguém olha e diz eu não gosto, já cria um bloqueio e já realmente não vai nem se concentrar para poder resolver. Alguns dizem, não, mas eu já vi isso. Era assim, ó, tu fica operando, né, o conhecimento que entra em jogo aí são as operações matemáticas, e tu pega os vértices e fica brincando, somando, dividindo, multiplicando, até chegar ao valor do centro. Aí o sujeito fica, ó, 6 mais 2, 8, opa, já matei a charada. Vai aqui, 7 mais 4, não é 6, então não deu certo. E aí o cara fica traçando estratégia e combinando fatores, até que ele, sozinho, não precisa de ajuda de ninguém, ele é autônomo nesse processo, ele olhou para ele e ele conseguiu construir a aprendizagem de como se resolve esse problema. Até que ele chegou, né, a tentativa de que 6 menos 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e ele foi fazendo isso e viu. Ah, dá 3, 3 dá 6, dá 2, 2 vezes 3, 6, então aqui provavelmente é 3 a resposta. Então ele chega, veja, ele criou de uma experiência metacognitiva para uma busca de conhecimento metacognitivo, que é o conhecimento dele, que ele identifica que as operações básicas de matemática, portanto, ele tem conhecimento. Esse tipo de tarefa ele já viu, então ele puxa na memória como faz, e depois ele traça um plano de ir testando aí os vértices, os valores dos vértices do triângulo. Isso aqui é um exercício tipicamente metacognitivo, tá? Agora, pensando nesta linha também, tente me responder esta. Já não é mais tão fácil. Por quê?
Nós temos dados empilhados aqui e a pergunta é: qual a soma dos pontos das faces visíveis desta pilha de dados, juntamente com os pontos que estão nas faces voltadas para baixo? Bom, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é os números que estão em cima e os números que estão embaixo. Como que a gente faz isso? Como que a gente descobre? Aí tu vai dizer, bah, não sei. Nunca fiz isso, não tenho ideia. Eu tenho algum conhecimento, aí eu identifico a lacuna de conhecimento. Tem algum segredo e tem algum conhecimento na distribuição dos números num dado que eu não sei. Eu não conheço, não jogo, não lido com isso, então eu não sei. Então eu identifico que há uma lacuna de conhecimento e eu vou ter esta autonomia de buscar a ajuda de alguém, de pegar um dado, de olhar como é que é, de consultar, enfim, vou buscar esse conhecimento. Ou ao contrário, eu sei que sempre, né, os lados opostos aí vão somar 7. Então, se aqui tem 3, embaixo vai ter 4, e assim eu vou brincando com isso, até construir isso que eu não sei quanto é que é a resposta. Eu já tive em vários cursos, um colega meu chegou uma vez a construir aí os dados de papel para tentar achar a resposta, mas eu não me lembro mais. Mas deixo esse de tema de casa, depois vocês me mandam a resposta aí pelo e-mail, pelo Face, pelo Instagram, por onde acharem, tá? A resposta aqui. Mas veja, o segredo é o sujeito olhar para isso e dizer, eu não sei, me faltou conhecimento, e eu vou buscar esse conhecimento, tá? E depois eu traço um plano para resolver, tá? Aí cada um traça o seu plano, né? Quer construir o dado, quer botar no papel, enfim. Vamos ver. Bom, dado esse panorama geral de metacognição e de mostrar que ele está presente nas mais diferentes situações da nossa vida, como que isso se traduz em aprendizagem? Como que isso, nós operacionalizamos isso no momento que nós somos professores dentro da escola, né? Bom, primeiro a gente parte das pesquisas, aí eu começo a trazer as pesquisas para a minha área, eu parto aí da tese de que, para mim, a metacognição envolve, então, esses dois elementos, que é o conhecimento metacognitivo e o controle executivo e autorregulador, que é chamado de habilidades metacognitivas. Então, eu parto deste entendimento de metacognição, tá? Crio toda uma distribuição, né? Ou seja, eu digo que dentro da sala de aula a gente tem que olhar para o conhecimento meu enquanto pessoa, enquanto tarefa a ser executado, enquanto estratégia. Depois eu operacionalizo, quer dizer, eu planejo, eu controlo, monitoro e eu avalio. Então, veja, olha, é botar em prática tudo isso, né? É ter as ações pensando nesses elementos. E agora, como eu disse para vocês, né, tem um artigo que eu acho que é esse que foi dado para vocês lerem, que vai falar um pouco sobre as experiências metacognitivas, tá? Que é um artigo que nós publicamos em 2020 e tem um também de 2021, tá? São 2 artigos aí que vão falar um pouco sobre isso. Em síntese, né, a metacognição, ela para a gente poder entender daqui para frente, né, ela está associada aí ao caminho que eu percorro, um caminho consciente, que eu sei os passos que eu estou dando. Pode até ser que eu não atinja o objetivo, né? Pode ser que eu pegue um exercício de física e não responda corretamente. Mas é muito melhor eu pegar um exercício de física, não responder corretamente, e ter trilhado um caminho, e ter identificado os meus limites, o que eu sei e o que eu não sei, do que eu sair calculando e o valor eu não ter. Posso até acertar por uma coincidência da vida, mas não entendi nada do que eu fiz, né? Então, o processo tem que ser muito mais consciente. Ele está associado ao desenvolvimento, né? Se a gente for pensar, as crianças têm uma capacidade metacognitiva, mas mais limitada, né? Elas não conseguem fazer um exercício de consciência tão pleno, né? Claro, se eu trabalho com Flavel e Flavel partiu de Piaget, isso é um elemento presente. Algumas pessoas já fazem isso automaticamente no processo, né? A gente não sabe bem por quê, mas se nós formos analisar, e vários testes da psicologia mostram que tem pessoas que operam só nesse sistema 2. Já por questões de convívio, questões em casa, que as pessoas forçam a existência, mas que eles entram na escola e eles começam a resolver problemas,
mais complexos, e nitidamente se vê que a pessoa já opera com essas características metacognitivas. Nem sempre é transferível, quer dizer, quando eu executo num determinado contexto, nem sempre quer dizer que eu vou executar o mesmo no outro contexto. Isso é um problema, né? Porque se fosse transferível, né, era fácil, a gente ensinava uma vez e a pessoa ia aprender sempre, mas não é. E pode ser estimulado, que é essa aposta, e é isso que eu peço encarecidamente que nas aulas, enquanto professores, que a gente sempre estimule a pessoa a ler, a resolver problemas, a compreender, a traçar estratégias, sempre de forma consciente, tá? Que é isso, né? Eu sei o que eu sei e o que eu não sei, eu sou consciente, portanto, se eu sei o que eu sei e o que eu não sei, eu estou tendo autonomia de aprendizagem. Eu estou sabendo escolher o momento que eu tenho que parar, o momento que eu tenho que buscar alguma coisa, eu estou sabendo como que eu me estruturo para poder aprender, então eu sou autônomo na minha aprendizagem. Eu consigo controlar e gerenciar todo o meu processo, mas ele tem que ser um processo consciente, um processo que vai etapa a etapa. E é isso que a gente tem feito um pouquinho, né, pensando em como ajudar os alunos em sala de aula a serem mais conscientes. John Hattie, alguns já conhecem, trabalho, ele é conhecido mundialmente, é autor dos clássicos aí, que é o Visible Learning. Ele nos traz que entre as principais variáveis que interferem na aprendizagem do sujeito está o uso do pensamento metacognitivo. Ele elencou um conjunto, né, de variáveis, aí ele fez um trabalho de meta-análise, e entre as 10 primeiras variáveis que está a metacognição, quer dizer, é uma das que mais influencia a qualidade da nossa aprendizagem. Ser consciente do que aprendemos qualifica o nosso processo de aprendizagem. Aqui, esse ano, a BBC News, eu não me lembro, foi em junho, eu acho, que saiu essa reportagem, enfim, né, realizou um levantamento aí, nacional, internacional, onde tentou identificar aí o que mais estava ajudando no processo de aprendizagem nesse período de pandemia. E mostrou que não lembro quantas eram, acho que 8 itens, ele coloca lá que a pandemia nos trouxe a necessidade de tornar os nossos estudantes mais autônomos, mais independentes do processo de aprendizagem. E com isso, então, exercer o pensamento metacognitivo. Então, está aí apontado, né, pela BBC News, né, do Brasil, aí, que trouxe essa pesquisa mostrando a importância de nós estimularmos a autonomia do sujeito na aprendizagem. E tem várias pesquisas mostrando, né, inclusive rodou, né, o mundo aí, uma imagem de uma criança americana que se sentou na frente do computador, né, para fazer as atividades e se desesperou, e começou a chorar desesperadamente, e aí veio a mãe, e aí toda a explicação de que era porque sentia falta dos coleguinhas, sentia saudades da escola e tal. E depois a mãe retoma esse vídeo e explica que, na verdade, a criança se desesperou porque ela não sabia o que fazer com a tarefa, ela não sabia nem por onde começar a tarefa que o professor tinha dado. Ou seja, foi uma falta total de autonomia dela. Ela era extremamente dependente das orientações do professor, né? Então, a pandemia nos trouxe a importância da autonomia, né? Mas e aí? No cotidiano, no dia a dia, os sujeitos recorrem a isso ou não? Existe um teste que eu gostaria de fazer com vocês, mas eu não sei se vocês estão aí ainda. E que é um teste que mostra se a gente é ou não é, né, metacognitivo, e se a gente, de fato, não for metacognitivo, a gente tem que procurar melhorar, para tornar mais consciente o nosso processo, para melhorar ele, né? Então, esse teste, ele é um clássico, né? Dois psicólogos aí americanos, e que tem sido usado no mundo todo, foi validado no mundo todo, usado e tal. Eu tenho algumas críticas ao teste, mas eu tenho adaptado as situações, e ele nos mostra, ele nos traz aí 52 itens, e a gente pode usar ele como
um exame de autoconsciência, né? Eu não vou passar todos os itens, eu tinha colocado aqui até para que a gente pudesse responder ele, mas acho que não vai ser legal nesse momento. Mas, pelo menos, a gente pensando, e não precisa compartilhar com os outros, a gente teria que pensar assim, quando eu pego um problema, eu simplifico um problema antes de começar, para tentar resolver ele melhor, eu crio um modelo mental que me permite resolver esse problema. E aí tu vai marcando. Tu não precisa mostrar para ninguém. Ah, eu faço isso. Pensa se efetivamente tu faz, ou tu não está sendo consciente de como que você faz. Tá? Ó, quando não entendo uma palavra, eu sublinho e pesquiso? Ou eu não faço isso? Eu não entendi, tudo bem, passo batido na leitura e vou embora, depois eu descubro ela. Ou eu sou aquele tipo de pessoa que não, enquanto eu não entender que é aquela palavra, eu não avanço na leitura. Eu, quando erro uma questão, eu procuro saber por que eu errei. Eu vou, ou não, errei, pronto, beleza, agora eu vou partir para outra. Não. Então, ser metacognitivo é ser consciente de cada passo. E se alguém quiser, procura lá, ó, esse teste, eu volto aqui nele, procura, tem em português, tem para leitura, as mesmas perguntas, só que adaptados, né, para resolução de problemas, para situações cotidianas e tal. E você consegue ver, assim, o quanto você talvez precise melhorar para ser mais metacognitivo e, portanto, mais autônomo na tua aprendizagem, tá? Eu fiz um teste semelhante a esse, não era bem esse, eu fiz semelhante a esse e coloquei apliquei em 2 contextos diferentes, né? Para os mesmos sujeitos. Eles desenvolvendo uma atividade experimental nas aulas de física, então, né? E eles desenvolvendo atividades diárias. Por exemplo, indo no shopping, eu tenho lá um X de dinheiro, eu vou para o shopping, como é que eu me organizo dentro do shopping? Eu estou participando de um campeonato de vôlei, como é que eu organizo o meu time? E aqui dentro do laboratório, eu tenho uma aula experimental, como é que eu escolho os meus companheiros para desenvolver a aula? E os mesmos sujeitos mostraram ser muito mais metacognitivos nas atividades diárias do que nas atividades escolares. Por quê? Porque nas atividades escolares, o êxito na atividade para eles importa, não importa para todos. Agora, nas situações cotidianas, eles querem o êxito. Então, o mesmo sujeito pode evocar mais ou evocar menos esse tipo de pensamento. Depende da situação desafiadora, aquele objetivo cognitivo que o Flavel falou lá. Ele é desencadeador disso, né? Então, nós temos que fazer com que os alunos tenham, e toda a psicologia cognitiva nos mostra, aí quem trabalha com a teoria da aprendizagem significativa sabe disso, né? Nós temos que ter aí o desejo, na verdade, por querer. Nós temos que querer aprender. Se nós não estivermos motivados, aí não é só motivação, né? É motivado no sentido de achar que aquilo é importante para nós. A gente sabe, se não for, nós não vamos aprender. E a metacognição depende desta motivação, mas no sentido mais amplo. A literatura usa esse termo experts, eu vou usar os experts, gente, aqueles que se dão bem nas atividades, aqueles que têm êxito, que resolvem bem os problemas de matemática, de física, que têm facilidade, que leem e interpretam com uma qualidade melhor do que outros, está diretamente ligado ao uso desse tipo de pensamento. No caso da física, desculpe a limitação ser dentro da física, mas é que é a minha área, a gente mostra, né, e tem pesquisas mostrando que os alunos que têm êxito, né, pegar um grupo aí de alunos de ensino médio, por exemplo, os alunos que têm mais êxito em física, que têm mais destreza, o que a literatura chama de experts, né, esse conceito eu não gosto muito, mas enfim, ele mostra uma série de características. Eu revelei 3, eu destaquei 3 aqui só para não ter todas, mas é impressionante a diferença. Eu fiz teste clínico, a diferença de você ver como estrutura o pensamento de um aluno, por exemplo, que tem uma identificação forte com a física, resolve os problemas, daquele aluno que tem dificuldade. Então, em sala de aula, nós temos os dois, né?
Como que nós vamos trabalhar com aquele que tem dificuldade e não estrutura o pensamento? Ele pega o problema, pega uma fórmula e está resolvendo. Ele pega um texto, ele lê, mas ele não compreende o que ele leu. Com aquele aluno que faz esse processo. E essa eu acho a grande dificuldade, né? Como trabalhar com as duas realidades dentro da sala de aula. Claro, é isso aí, ó. Alguns ativam espontaneamente, alguns precisam ser induzidos. E quem que faz a indução, gente? A ação didática. Eu posso pegar uma ação didática e não modificar ela e ela por si só ajudar. É o caso dos mapas conceituais e tal. E eu posso modificar a minha ação, né? Pego uma atividade experimental e enxerto momentos metacognitivos dentro. Então, como professor, eu vou pegar a minha ação didática, alguns não precisam, eles fazem, alguns alunos fazem isso, mas outros vão estar dependentes, né, intensamente dependentes das minhas escolhas enquanto professor. Se eu fizer escolhas que favoreçam a metacognição, eu vou estar favorecendo a autonomia na aprendizagem. Se eu não escolher, eu vou estar dificultando o processo. Por isso que as escolhas didáticas têm que estar muito bem conduzidas, né? E essas modificadas, elas precisam olhar para as estratégias, elas precisam daqueles elementos que eu mostrei para vocês lá, pessoa, tarefa, elas precisam articular tudo aquilo. Então, elas precisam ser modificadas. A grande questão que se põe é, faço tudo isso, modifico tudo, e os experts vão dizer, está chovendo no molhado, porque eu já fazia isso. Pois é, mas a gente está se utilizando deles para poder usar ou ajudar aqueles que têm dificuldade. Tá? Para quem gosta de pensamento estratégico, de pensar isso, eu sugiro que olhe, tenha contato com as obras do professor Monereu, né, Carlos Monereu. Da Universidade Autônoma de Barcelona, e ele trabalha muito com isso, e ele mostra a importância do professor ser estratégico, do professor mostrar que está usando estratégias metacognitivas para que o aluno use. Porque o aluno toma, segundo ele, isso a gente sabe, o professor como modelo. A maneira que o professor resolve um exercício no quadro é uma maneira que muitos adotam como a sua maneira de resolver problemas, né? Maneira que o professor se dá numa abordagem investigativa, por exemplo, por onde ele começa a traçar as estratégias de solução, de responder lá aquele problema que é apresentado dentro de uma abordagem investigativa, é a maneira que o aluno vai provavelmente usar, tá? Claro, aqui a pergunta que todos me fazem, por isso que eu coloco, né, esse slide de que qual a relação aí que existe entre as estratégias cognitivas e as metacognitivas? Olha, a grosso modo, assim, a gente pode dizer que uma estratégia para memorizar algo, para estruturar, para organizar, pode ficar só no âmbito cognitivo. Aquele exemplo que eu dei para vocês do sujeito sublinhar a palavra, né? Ele pode só sublinhar porque chamou a atenção da palavra, mas ele pode sublinhar porque ele sabe que aquela palavra é chave para compreender o texto. Portanto, ele precisa ir buscar a compreensão desta palavra, senão ele não compreende o texto. Existe aquele outro que só sublinhou porque é diferente a palavra. Então, a ação de sublinhar pode ser uma estratégia cognitiva ou metacognitiva. Isso o Flavel nos mostra, né? Que a gente nunca sabe no sujeito, é muito difícil. Por uma ação externalizada do sujeito, eu consegui identificar se isso é cognitivo ou metacognitivo. É difícil. Por isso que as pesquisas em metacognição não avançam muito, porque é muito difícil eu conseguir mapear o pensamento do sujeito. Ele me dá uma resposta, e como que eu vou saber se essa resposta vem do campo cognitivo, do primeiro pensamento dele, ou se vem de um segundo pensamento, que é um pensamento mais elaborado? Tem várias pessoas, tem pessoas até do nosso grupo aí, estudando instrumentos para avaliar, tá? Mas se ela estiver no segundo grupo, ela é de consciência e de controle, né? Claro, algumas coisas a gente coloca aqui, né? Mas isso pode estar aqui ou ali. Não se tem bem claro isso, tá?
Quando se vai para traçar objetivos de aula, daí me parece que fica mais claro, tá? Por exemplo, se eu preparo uma aula experimental, tá? Eu estou lá nos objetivos cognitivos, quando eu digo para o aluno fazer uma tabela, um esquema, identificar, pega no roteiro ali, identifica os principais pontos, grifa, interpreta a tua resposta, o que quer dizer que o calor específico do alumínio deu tanto? Qual que é a tua interpretação? Isso é campo bem cognitivo, né? Nós estamos mais próximos de um campo metacognitivo quando a gente solicita que o aluno faça determinadas ações que estão mais ligadas a, por exemplo, retomar outras atividades que ele já fez, identificar as características dele em relação à atividade. Olha, você vai ter que fazer medidas aqui dentro do laboratório. Como você é em relação a medidas? Eu, isso é um problema, né? Um problema. Disse um aluno uma vez para mim que por isso que o meu marido não deixava eu cozinhar, porque eu sou um caos. Adoro a aula do laboratório, mas sou um caos para fazer medida, para fazer, eu não tenho aquela mobilidade fina, sabe, de ficar olhando, analisando. Então, eu tenho que reconhecer esse meu limite. E reconhecer que numa atividade, talvez eu tenha que designar essa tarefa para um colega meu. Em compensação, eu sou boa na organização desse relatório, na organização desses dados, na parte toda descritiva do relatório. Então, eu tenho que identificar isso. Então, se tu faz esse exercício com os alunos, tu está forçando, aí tu está tendo objetivos metacognitivos. Aí tu faz ele planejar a ação, né, tal, faz pensar no caminho, no final tu faz ele não só interpretar a resposta, como ele socializar por que ele defende esta resposta, por que ele achou essa resposta. Então, aqui estaria mais próxima da metacognição e aqui nós estaríamos mais próximos da cognição. Então, esse exemplo nos mostra a diferença do professor que planeja uma aula para ficar só no campo cognitivo e professor que fica visando um campo metacognitivo, um campo de autonomia de aprendizagem. Tá? Que ferramentas que eu, como professor, posso usar? Olha, a gente tem trabalhado com essas, tá? Nem todas eu tenho trabalhado, mas eu tenho trabalhado com essas. Mapas conceituais. Eu tenho dificuldade, eu, Cleci, novamente, reconheço, tenho dificuldade com mapas conceituais. Não é uma coisa que eu faço com bastante desenvoltura, tal. Eu tenho dificuldade. Então, dificilmente eu escolho trabalhar com mapas conceituais. Mas eles são reconhecidamente uma ferramenta que, se bem usada, favorece a metacognição, o pensamento metacognitivo. Os diários de aprendizagem, já é uma coisa que eu gosto, e uma aluna defendeu uma dissertação, agora ela está indo para a Espanha para trabalhar e aperfeiçoar isso. Ela mostrou, agora no doutorado, né, ela mostrou que os diários de aprendizagem têm um grande potencial metacognitivo. Então, usar diários de aprendizagem com os alunos favorece eles pensarem, né, constantemente no que eles fizeram. Eu trabalho muito com questionamentos. Aí a literatura americana mostra os prompts, né, que são os apoios, assim, o ensino aos pares, quer dizer, você discutir com o colega, o ensino por problematização. Aí a literatura é bastante vasta em várias outras ferramentas, tá? Que nos ajudariam nesse processo. Aqui eu tenho o trabalho da aluna, que eu falei para vocês, que já está disponível, uma dissertação, está publicado, eu acho que o resultado do trabalho dela está publicado em 2 revistas, porque uma a gente analisou só os diários, na outra a gente entrevistou os alunos. Essa entrevista ela nem foi para a dissertação, porque eram muitos dados. Então, a gente deixou a entrevista separada e depois a gente fez um artigo. Então, está em 2 periódicos aí. Um analisando só os diários, pelos próprios diários, os registros, eram alunos do último ou penúltimo, não lembro, semestre de física. Imagina um aluno de física fazendo diário de aprendizagem. Tendo um caderninho durante um semestre todo, ele anotando no final da aula o seu processo de aprendizagem. E fizeram, e os resultados foram muito, muito bons, tá? E mostrou que ele favorece uma reflexão metacognitiva.
tá? Nas entrevistas, aí depois também, né, a gente conseguiu perceber o quanto eles avaliaram essa tarefa. Eu trabalho com essa linha aqui. Eu faço perguntas para os alunos. Faço perguntas. Na minha tese eu usei isso. Em outras pesquisas eu tenho trabalhado com isso, tenho orientandos trabalhando com isso. Que são questionamentos. A gente vai fazendo perguntas para os alunos no decorrer da atividade. E vai forçando ele a tentar responder essas perguntas para que, com o tempo, isso se torne automático nele, né? Que ele mesmo faça essas perguntas sozinhas para ele. Tá? Aqui, ó, os roteiros, dois modelos, né? Um de roteiro, a gente faz uns pit stop, ó, no final, com perguntas. Ele vem fazendo o laboratório, fez a tabelinha com os valores. Agora, antes de passar adiante, ele faz um conjunto de perguntas que o aluno responde mentalmente, não se escrever, mas que o aluno responde. E um outro é um que é oral, né? Que o professor vai trabalhando coletivamente e vai fazendo essas perguntas para o grande grupo, tá? E também vocês localizam fácil aí as duas pesquisas. Aqui são produtos que também estão disponíveis, vocês podem baixar, e que estão sempre mirando a autonomia de aprendizagem, tá? Mas esse aqui mostra como eu posso usar, são 4 propostas, de como eu posso usar a metacognição para resolver problemas de física. Aqui é um guia que a gente fez para professores, eu já vou falar depois, onde nós criamos uma estratégia de leitura. Como a gente pode ensinar os alunos a ler utilizando o pensamento metacognitivo. Isso visa torná-los mais autônomos na leitura e compreensão de texto. E aqui um conjunto de atividades de física para estudar o tema calor, mas que no final o aluno fazia quase que um diário, só que ele gravava áudios e mandava para a gente. E esses áudios tinham o intuito de ser reflexivos, um diário, só que não escrito, mas em áudio. Tempos de pandemia, né, a atividade toda desenvolvida remotamente, a gente utilizou, então, também esse meio remoto aí digital aí para ele mandar. Esse só para ilustrar, né, olha o guia para professores, né, como eles podem orientar os alunos. A gente mostra aí os que existem na literatura, que é o KWL, KWL+, WINE, e o que a gente propõe, que é mais dentro da minha linha, dentro da metacognição que a gente defende e tal. Como que a gente propõe aí que o professor possa buscar essa autonomia do sujeito com o tempo, né? Aqui um artigo que a gente publicou e que mostra que a compreensão do texto ou a ativação do pensamento metacognitivo também tem a ver com a fonte epistêmica do conhecimento, ou seja, quando eu atribuo uma autoridade à fonte, eu tenho a tendência de perguntar menos sobre o assunto, de adotar como uma verdade. Afinal, é a Cleci que está falando sobre metacognição, ela publica, ela pesquisa isso, então eu não vou questionar ela, eu compreendi tudo, e se eu não compreendi alguma coisa, foi por limitação minha, não foi pela fala dela. Agora, se é uma outra pessoa, se é um colega meu que está apresentando um trabalho sobre metacognição, nem é a área de pesquisa dele, nada, eu me sinto mais à vontade para perguntar. Então, a gente atribui muita autoridade à fonte e a gente acaba não questionando, né, o autor. E a gente tem que aprender a questionar mais. Não é porque está no livro didático que a gente aceita como uma verdade. Acho que a gente tem que aprender a questionar, porque é questionando, é formulando perguntas que nós vamos ampliar os nossos conhecimentos. Então, sendo ser mais questionadores. Bom, esse é um teste, eu não conheço a pessoa que fez essa pesquisa, mas eu uso ela sempre. E, para mim, assim, é algo que revela muito da defesa que a gente tem, tá? E que vem ao encontro do que eu falei lá no início, né? Aqui está o autor, né? Lá no final está a referência. É uma tese, é uma dissertação, eu acho, de mestrado, de matemática, e que mostra, assim, que você dá um exercício para um aluno, tá? De juro composto ali, né, tal, e ele vai resolver o problema. Aí ele resolve usando lá os conhecimentos dele em matemática. Mas, para mim, assim, o ponto alto desse exercício é que
o professor não dava só o exercício, o professor fazia estas perguntas. E estas perguntas tornam esse tipo de problema metacognitivo e levam o sujeito a pensar no processo dele. Ora, para resolver o problema, o que você fez? Então, força ele a ser consciente do processo, força o sistema 2. Veja, se lá naquele do taco e da bola lá, nós tivéssemos uma situação como esta aqui, provavelmente menos de nós teríamos errado. Eu fui uma aqui. Quando eu li o problema, eu pensei que era 10 centavos. Aí depois, quando eu vi que ele, né, começou a dizer que a tendência das pessoas era uma resposta errada, eu parei, voltei, olhei, daí identifiquei que realmente eu estava pensando errado. Aí eu forcei o sistema 2. Então, vejam, isso aqui é forçar que a pessoa compreenda o que ela fez. Talvez ela volta, corrige ela mesma, talvez ela cuide para as próximas. Então, vejam, é algo simples, né, gente? Não é algo tão complexo de ser inserido no sistema. Né? E o certo seria isso aqui ser feito por todos nós automaticamente. E tem gente que faz. Alguns de vocês podem dizer, meu Deus, mas eu faço isso. Claro que faz, mas grande parte das pessoas não faz. E daí talvez a grande dificuldade. Olhem esse aqui, ó. Nós fizemos isso numa escola, os problemas clássicos lá de física e tal. E aí nós demos em duas turmas, né? Uma turma eles tinham que resolver o problema. Eles pegavam uma fórmula, jogavam, colocavam valores, enfim, né? Faziam isso que está aqui. Na outra turma, a gente solicitou que eles recriassem o problema com situações cotidianas, que não eram móvel, mas eram algo que eles conhecessem, desenhassem o problema e depois resolvessem. Pode não acertar o problema. O certo ou o errado não estava em jogo. Estava em jogo algo nítido. O que envolve cognitivamente aqui? Nada. Ele simplesmente leu, botou uma fórmula e pá. O que num processo como este ou como este exige do nosso pensamento? É indescritível a diferença entre os dois processos de pensamento que estão envolvidos. O acertar, o correto, é um segundo momento, porque pode falhar conhecimento específico, né? E aí a gente consegue identificar onde falha, ele mesmo consegue identificar onde falha, ou nós como professores. Agora, quando ele me apresenta isso aqui, a gente vai ficar olhando, né? O que o cara fez. Quando faz todo esse processo aqui, quer dizer, identificar o que é um corpo de massa 600 kg. Eu lembro que tinha um aluno que dizia assim, eu vou botar um celular. Aí o outro disse, mas um celular 650 kg. É verdade. Esses usam um elefante, né? Esses usam um caminhão. Que nem é um caminhão, né? Caminhão não daria, mas, enfim, ele já teve uma dimensão mais próxima do que realmente é. Agora, de fato, eu estou terminando. Os mapas conceituais, gente, como eu disse, eu nem peguei meu, porque eu não construo mapas conceituais, peguei um que eu tinha disponível. Mas olha como ele exige também, né? Que a gente tenha escolhas, justifique as escolhas aí com os conectores, que a gente vá fazendo entrelaçamento. Só que a minha diferença de compreensão de um mapa para outros é que, para mim, o mapa ele pertence a cada um de nós, né? Ele não é um mapa feito para que todo mundo entenda o conteúdo a partir do mapa que eu fiz, mas o mapa deveria ser para mim, né? Mas deveriam me trazer como eu pensei no dia que eu construí o mapa. Como que eu penso sobre membrana plasmática? O que é que eu conheço sobre esse assunto? E aí bom, há problemas, não há problemas, agora eu identifico. Por isso que ele é um processo. E aí, assim, 1h30, né, gente, é bem cansativo, mas queria dizer para vocês, assim, que essa edição especial aí, né, da How People Learn, que foi escrita aí no ano que Anne Brown já havia falecido, né, mas ela ainda entrou como autora, porque ela faleceu em 99, e essa edição, né, foi publicada no ano 2000, mas eles fizeram um levantamento e eles apontam que entre as 3 grandes descobertas da aprendizagem do século XX está a colaboração, ou quanto a metacognição, enquanto instrução favorece
o pensamento, né? O grande segredo é como fazer isso didaticamente. Eu tentei mostrar algumas coisas para vocês, tem várias outras, né? Mas ela, de fato, assim, não há mais hoje como contestar a importância dela, tá? Aqui, ó, fotos de 3 universidades aqui americanas, poderia colocar mais, que tem na página principal delas, informações sobre cursos, sobre aulas de apoio que envolvem a metacognição. Então, a metacognição hoje realmente está para apoiar o processo de aprendizagem. Né? Veio para ficar, né? Algumas referências. Aqui no meu contato, para vocês, né? Podem entrar em contato. Aqui tem um livro que é free, o PDF dele é free, tá? Se alguém se interessar por metacognição, eu tenho ainda alguns exemplares, eu posso enviar de brinde, né? Foi financiado pela FAPERGS, né? A impressão, então eu não tenho à venda, esse livro não está à venda. Ele está na editora minha EPUB e PDF, é só digitar o nome, senão eu mando o link, e se alguém aí for se aventurar nas pesquisas de metacognição, aí me manda que eu envio, acho que eu vou enviar uns, Helena, aí para vocês, aí para a biblioteca de Palotina, aí, para colocar aí disponível para os alunos, vou enviar uns exemplares aí que eu tenho aí, tá? E aí eu deixo aí o contato, né? Agradeço muito. Sei que 1h30 é bastante, né? Mas se a gente está presente, a gente interage mais, conversa, né? Faz mais interação. Mas, enfim, é só para vocês perceberem, né, o alcance do que a gente faz no grupo e agora podem dialogar conosco, assim, à vontade. Inclusive, o grupo é nos sábados de manhã, se alguém quiser participar. Fiquem à vontade. Eu não sei como está, eu paro o compartilhamento, eu tenho que parar, né? Isso, se você quiser, né? Pessoal, vou deixar aberto aí para as perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha. E enquanto o pessoal vai se organizando, né, para pensar em alguma pergunta, alguma questão, Cleice, eu não estou conseguindo ver você. Não sei se a sua câmera está desabilitada. Ah, então não sei. Porque durante a apresentação eu até pensei, sabe, que a sua câmera se tinha desabilitado. Não, mas agora apareceu. Eu acho que é alguma coisa do Teams. Talvez eu desabilitei sem querer aqui. Que pena. Não, ou é do Teams mesmo, também não sei, né? Vai que, né? Esse negócio às vezes parece ter vida própria. Eu, por exemplo, só estou te vendo. No meu só aparece 4 pessoas, estão com a câmera fechada, né? Mas aqui está. Deixa eu ver, não consigo colocar todo mundo, mas é minha mesmo. Sou eu que nem sei lidar com. Não, Mas parou o compartilhamento, Helena? Parou sim. Cleice, muito obrigada, parabéns, né, pelo seu trabalho, assim, ele é fantástico. Eu adorei, assim, né? Tu estava comentando aqui com a Roberta, assim, do jeito como que você mostra, né, a pesquisa e mostra toda a evolução. Eu consigo ver até coisas, características que a gente consegue trabalhar já na computação, né? Ou em tecnologias O pensamento computacional é um pensamento extremamente metacognitivo, né? Exatamente, né? Isso que eu ia comentar, né? Esse pensamento metacognitivo parece que ele influencia ali naquele pensamento racional, né? E a gente usa muito, né, para criar os programas, algoritmos, né? Então, assim, é fantástico. Eu achei bárbaro mesmo. Obrigada. Não, mas é que bom, porque tu sabe que tem várias pessoas dentro da área da computação trabalhando, né? Principalmente aí a questão da programação, né? Ou trabalhando com as crianças, né? O pensamento computacional e tal. Isso que eu ia te comentar, assim, né? Enquanto o pessoal, né, tá se organizando para fazer as perguntas, eu queria, assim, saber, olha, eu tenho uma filha de 3 aninhos. 3 aninhos. Aí você, assim, né, durante a sua apresentação, você falou assim, olha, a gente pode ativar, né, a gente pode estimular, né, esse tipo de pensamento metacognitivo. Existe alguma coisa que eu possa, assim, fazer para já ir estimulando esse tipo de pensamento em crianças de 3 anos, né, ou ter uma idade mínima para a gente fazer isso? Na verdade,
o Flavel disse que a gente, né, vai fazendo isso sempre, desde que o sujeito nasce, você já pode ir induzindo, mas que você vai atingir um pensamento pleno, com aquelas características de desenvolver o conhecimento metacognitivo, as habilidades, você ser estratégico na tua tomada de decisão com o tempo, né? Quanto mais velho você for, mais você consegue ser consciente desse processo. Porém, como tu disse, assim, acho que com as crianças a gente pode ir estimulando elas a pensar dessa forma. E existem, assim, vários estudos com crianças, com bebês, né, de 3, 4, 5 anos, onde eles já começam a manipular alguns objetos e você já começa a questionar as escolhas. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa ser consciente das escolhas, né? Acho que no momento que ela começa a tomar uma decisão, você escolheu esse, por que você escolheu esse? Ela não vai saber te responder. Mas ela vai associar que sempre que ela tiver uma escolha, ela vai ter que ter uma justificativa para essa escolha. Ela vai ter que parar e pensar, não, eu escolhi esse porque está ao meu alcance, a escolha foi aleatória. Ou eu escolhi esse por quê? Então, eu vou começar a tomar as minhas decisões, seja uma decisão de escolha, ou futuramente uma grande decisão, né, de uma escolha profissional, por exemplo, são escolhas que eu vou tomar sempre tendo, né, o hábito de pensar, a rotina de pensamento, a computação, né, a gente vai criar uma rotina de pensamento, aonde ele vai precisar ter clareza, avaliar, bom, eu escolhi tal profissão, eu vejo muito isso nos adolescentes, eu coordenei uma escola de ensino médio, então eu vi eles escolherem profissionalmente, aquilo me angustiava. Eu nem trabalhava com metacognição ainda, mas aquilo me angustiava, porque eles escolhiam uma profissão porque o colega escolheu, que tinha status, porque, eu quero ser rico, então eu escolhi tal profissão. Mas você tem o perfil para isso, você se vê trabalhando dentro dessa área, você se vê... Não. Então, as suas escolhas têm que passar por isso. Elas têm que... Pode ser que no final tu diga, não, tudo bem, eu não gosto, mas eu quero, né? Meus pais querem, a minha decisão ela vai envolver outros elementos que não o meu próprio conhecimento. Mas tu tem que ter consciência que tu vai ter que se esforçar muito mais do que se tu tivesse escolhido algo que tu já tem uma identificação. Então, eu acho que a gente tem que ir colocando para as crianças, colocando para os jovens, que você entendeu o que você leu? Então, as crianças começam uma leitura, né, pequena, ou eles olham um desenho. O que você entendeu do desenho? A tua filha é uma menina? Uma menina. Tu pode perceber que ela deve estar na fase que ela precisa representar o que ela está vendo, né? Então, provavelmente ela viu um desenho, ela vai tentar reproduzir no mundo físico esse desenho, porque ela ainda não tem a abstração. Então, ela vai tentar reproduzir naquilo. Então, o fato de eu reproduzir já é um processo de pensamento. Já é um processo de reelaboração do pensamento. Então, às vezes a gente diz, não, então ela viu lá tal situação num desenho e em casa ela quer fazer o mesmo, diz, olha a bagunça, né? Não, deixa ela reproduzir. A reprodução faz com que ela pense sobre o que ela viu. E ela precisa ir resgatando elementos dentro desse contexto que ela viu para ir colocando no contexto real. Então, são pequenos, né, passos que a gente pode dar para os nossos filhos, para os nossos alunos, que vai tornando eles mais conscientes. E vai ampliando aí a possibilidade de ele se tornar um sujeito completamente autônomo nas mais diferentes áreas, né? Nossa, que bacana, vou seguir essas dicas muito valiosas. Na verdade, são questões assim que a gente vai vendo, né? Mas é bem difícil. Existem várias práticas para se trabalhar com alunos dos anos iniciais, né? Antes a gente quase não tem nada, mas dos anos iniciais, eu posso até te passar depois se alguém se interessar, que são práticas que favorecem dentro da sala de aula certas, né, brincadeiras, porque ainda o brincar está muito presente nessa idade, que são, né, caminhos. Eu falava com uma aluna minha esses dias, por exemplo, se você der uma situação em que ele tem que tomar a decisão, né, a decisão, por exemplo, de pegar algo que está próximo, ou que ele tem que fazer um caminho, um percurso maior para chegar lá no final. Quer dizer, a recompensa é maior no final. As crianças, né, tem aquela experiência do marshmallow, né? Quantas crianças conseguem ficar na frente? O cara diz assim, tá, esse marshmallow aqui, você vai ficar aqui, né?
se você não pegar, depois você vai ganhar um monte. Se você pegar, você não vai ganhar. Quantas crianças são capazes de se controlar naquilo? Sim, Pouquíssimas. a minha não consegue. Às vezes eu falo assim, né, tem uma estratégia, né? A pessoa fala assim, mãe, tem uma estratégia, né? Que você dá, se você quer limitar as opções da criança, você dá duas opções. Você fala assim, ó, você é esse ou é esse? E aí a criança tem que pensar, né? O que que ela Exatamente. vai escolher? O que que ela vai escolher? Só que a minha não escolhe nenhum dos dois. Aí ela fala assim, não, é outro. Isso Essa aí técnica não funciona com a minha, né? Hoje, tipo, à noite também a gente conta a historinha dela, né? Então, da menina, a minha filha chama Harumi, né? É mesticinha, aí a gente fala assim, a história da menina Harumi faz ela relembrar e repensar todas as coisas que ela fez durante o dia, ai, que lindo, né? legal. Que ela fala, olha, a Harumi, ela fez isso, aí a mamãe e o papai ficou bravo, aí a Haru tinha que fazer aquilo, sabe assim, né? Então vai É um fazendo diário, é quase um diário, né? é, Por enquanto não dela mesma, mas ela externalizada numa personagem, né? isso, Isso é e aí é legal. legal que ela vai lembrando, aí ela vai falando assim, aí a Umi, né, que ela não consegue falar Harumi, né, ela fala assim, aí a Umi fez isso, mamãe ficou brava, não podia, sabe? Aí ela vai complementando a historinha, né, então é super legal mesmo. Mas é legal você, né, assim, dar essas dicas, porque a gente agora começa a pensar melhor, né, em estratégias, né, durante o dia a dia. Muito bacana, Cleici. Então, enquanto o pessoal ainda também não levantou a mãozinha, tem algumas outras questões. Você me deixou muito intrigada, né? Uma parte que você falou assim, olha, o metacognitivo, ele é formado então pela habilidades, né? Conhecimento e É o conhecimento. experiências. Habilidades e conhecimento. Aí essas experiências, né, metacognitivas, então o sujeito ele tem consciência do que ele está sentindo, né? Porque parece que é a coisa mais afetiva, né? É a dimensão, é a proximidade com a dimensão afetiva, né? As experiências, ela é estudada bastante por uma grega chamada Anastasia Efkes. Ela pesquisa muito sobre a questão das experiências metacognitivas, e esses colegas ali da Universidade de Londrina, aí, a Fernanda defendeu uma tese agora mostrando essas experiências metacognitivas dentro do ensino de física. Situações que fazem com que os alunos, né, conseguem avaliar diante das experiências que eles têm, eles fazem um julgamento, enfim, mas ela está muito ligada a sentimentos que a gente tem, né? Então, se tu olhar aquele, por exemplo, aquela atividade metacognitiva lá que eu dei dos triângulos, que tem que somar e tal, né? Sim. Ali é um típico exemplo a primeira sensação que você tem quando você olha é de uma experiência metacognitiva, porque essa tua experiência, ela pode dar um sentimento, eu sou péssima nisso, então eu já vou com um pensamento muito ruim, que é o que a grande maioria tem na nossa área, né? Eles olham, tem que resolver um cálculo, eu sou péssima em matemática. Então eles já criam isso, porque eles trazem experiências que eles já vivenciaram. E essas experiências fazem eles terem um julgamento em relação ao objetivo que eles têm que alcançar, ou ao procedimento, enfim, a ação que pode levar eles a serem mais conscientes ou menos conscientes. Eles não gostam, vou botar qualquer coisa. Eu olho para aquele exercício e vai qualquer coisa. Então, tu vê, ele pulou a etapa que seria mais rica, né? Ele verificar se ele tem conhecimento, se ele não tem. Então, essa etapa das experiências, que eu não tenho considerado muito nas minhas propostas didáticas, aliás, não tenho considerado nas minhas propostas didáticas, eu acho que é uma etapa que precisaria, né? O professor precisaria oportunizar dentro da sala de aula que o aluno tivesse ele tem esse sentimento, mas que ele externalizasse isso, para tentar trabalhar isso com ele, né? Isso na verdade, assim, eu pergunto mais porque assim, eu sou da área da computação, né, e eu trabalho muito com computação afetiva. Então, né, a experiência, né, assim, porque, assim, às vezes a pessoa, o sujeito, ele não tem consciência do que ele está sentindo, né, aí é por isso que eu perguntei, né, se da metacognição ele tem consciência, e para eu poder regular a emoção dele de alguma maneira, porque eu sei que na cognição vai ser afetada de alguma maneira, né, então, assim, Exato. aí eu queria saber se eu conseguiria colocar isso daí nas minhas pesquisas, né? Da metacognição, essas experiências, né, afetivas. Eu acho que tu pode ler eu vou te passar ela,
tem muito texto dela, está bastante disponível, e ela vai te ajudar assim, a pensar como que a gente pode, dentro das nossas áreas, enfim, trazer esse sentimento, porque aí quando eu consigo verificar esse sentimento que o aluno tem, eu posso trabalhar com esse sentimento. Quer dizer, por que você não gosta de matemática? Aí porque eu tinha uma professora ela que fazia o declaro, ele traz alguma coisa em relação, não, porque eu não gosto, não é minha área, e realmente algumas pessoas não gostam. Então você consegue fazer com que ele tenha consciência do sentimento dele. Pois é, né? Entra um pouco naquele autocontrole emocional, a inteligência emocional, né? Nossa, o negócio vai expandindo, né, para as outras áreas, assim, né? É bem. É algo complexo, né, de se trabalhar. Quando a gente fala de afetividade, né, é sempre complexo. Clici, tem a Ana Paula, ela está aqui com a mãozinha levantada. Eu acho que, Ana Paula, acho que você consegue habilitar o seu microfone? Consigo sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Primeiro, prof, obrigada pela palestra, foi muito legal, aprendi bastante coisas. E eu fiquei com uma curiosidade, porque agora faz pouco tempo que eu me formei na faculdade, ainda nem peguei meu diploma, e eu estou dando aula de física na educação básica faz algum tempinho, né? Então, é aquele misto de emoções no começo que a gente não sabe se está certo, se está errado, se os alunos estão aprendendo ou não estão aprendendo. E uma das coisas que esse trimestre, que tá acabando agora o trimestre, né, que eu passei para os alunos fazerem e eu senti que ia dar certo, mas eu não sei se deu, foi a questão do diário. Então, no primeiro dia de aula, eu passei para eles o diário. E, assim, eu fiquei com muitas dúvidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como passar essa atividade para os alunos. Porque quando eu passei, eu falei assim, poxa, é mais uma atividade com um monte de regra? Eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse uma coisa mais pessoal deles. Falei, olha, se vocês tiverem um caderninho em casa, peguem um caderninho como se fosse um diário mesmo. Ou se não, peguem ali o finalzinho da disciplina. E daí eu orientei eles assim, que eles tinham que falar uma quantidade de dias, pelo menos, porque eu sabia que eles iam fazer todos os dias, né? Faculdade é uma coisa, ensino médio a gente sabe. Não, faculdade é uma vez por semana, né? Então... então, exatamente, era mais ou menos uma vez por semana e tal. Só que eu não passei assim, vocês têm que escrever isso, isso e isso. Muitos deles tinham dúvida, mas o que eu escrevo? E eu falei, olha, pessoal, escrevam os sentimentos de vocês. O que vocês gostaram das aulas, o que vocês tiveram muita dificuldade, coisas do tipo, sabe? E o que eu senti, prof, eu não sei se com a faculdade, porque não sei se tu fez isso só com a faculdade ou com o ensino médio também, mas eu senti que eles têm muito assim, prof, eu sou menino, eu não vou fazer diário porque é coisa de menina. E assim, até agora era para ter entregado já faz uma semana, eu deixei um tempinho a mais para eles fazerem, mas eu percebi que eles não gostaram, assim, não é que eles não gostaram, mas eles ficaram com esse receio, eu acho, entende? Uma menina me entregou, foi muito legal, assim, só que ela escreveu, era 3 linhas de cada dia, entendeu? Então eu senti essa dificuldade, então eu não sei como que você preparou, se você passou essas instruções para eles, como foi o feedback, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que ótimo, obrigado, Ana, por trazer essa pergunta aí, e legal que você tem essa iniciativa aí, né, de utilizar os diários. A pesquisa foi uma pesquisa de mestrado de uma aluna minha, só que ela entrou numa turma que eu era professora titular do curso de Física, e aí ela acompanhou as minhas aulas e a atividade de pesquisa dela era o diário que os alunos estavam produzindo. Tá? Claro, no curso de Física, eu acho que eram 8, acho que tinha 2 meninas e 6 meninos, formandos em Física, que estavam fazendo os diários. E tudo isso que tu relatou também aconteceu lá. Menos o fato de eles produzirem um relatório, porque eles até estavam, né, na obrigação ali comigo, tal, né, tinha um vínculo afetivo comigo, porque, né, a professora próxima, né, a gente é muito próximo aqui, dos alunos, tal, então, como era um pedido meu, uma pesquisa, eles iam fazer. Evidentemente, aí teve alunos que fizeram 3 linhas. Teve alunos que chegavam e diziam assim, eu não sei o que escrever, dá para desenhar. Teve alunos que fizeram uma riqueza. O que a gente, no começo, se assustou, a gente se apavorou nos primeiros 3, 4 ali que teve dias, a gente pensou, meu Deus, vão ser 15 diários, como é que a gente vai fazer? Aí, porque eles não escreviam nada. A escrita livre é muito pobre deles. Aí a gente teve que começar a dar, assim, alguns, você tem que escrever assim. Se você se preparou, aí a gente começou a dar, tipo, umas dicas para eles, né? No final, nós
concluímos lá, ela concluiu no trabalho dela, que para enriquecer a metacognição, se deveria ter um roteiro de itens aonde o aluno, quando ele faz o diário, ele tem que passar por esses itens. Quer dizer, ele terminou de produzir o diário do dia, ele olha os itens. Porque sem ele ter alguns itens, ele é capaz, ele se prende naquilo que só chamou a atenção dele, não força nada, vira só um relato, né? Às vezes bem pequenininho, às vezes até com desenho só, e é muito pobre para alcançar realmente um objetivo metacognitivo. Então, nós concluímos isso que você está sentindo agora, que aconteceu aqui também, que se a gente não tiver alguns itens, assim, a qualificação desse diário de aprendizagem é muito pequeno. Tanto é verdade que o diário de aprendizagem que ela usa é baseado no Porlan, né, no Rafael Porlan, que usou os diários de aprendizagem. E agora, no doutorado, ela está indo fazer o estágio, o doutorado de sanduíche, lá com ele em Sevilha, né, para discutir isso, né, como a gente, nos diários reflexivos de aprendizagem, vai inserir essa questão aí na forma de itens, ou o professor trabalha antes, o professor produz alguns diários com eles, porque senão vai ficar só um relato simples, né, até certo ponto pobre. Eles acabaram evoluindo com o tempo, porque a gente acabou lendo e mostrando para eles o que precisava ter no diário, o que eles tinham que pensar, né. Mas sim, tu tens razão, Ana Paula, tem que guiar um pouco mais. Não dá para deixar livre, tá? Beleza, prof, obrigada. Eu vou pensar nessas perguntas e vou procurar essa referência que você falou para me guiar também. Obrigada. Isso. Qualquer coisa, entra em contato. Bacana. Agora a gente tem aqui a Aline. Aline, você pode habilitar o microfone? Obrigada. É uma pergunta que um dos colegas que está participando me encaminhou, que não está conseguindo ter um acesso bom da internet, tá? Tá bem. A nossa colega gostaria de saber sobre essa questão de estímulo da aprendizagem. Ela trabalha com a questão de matemática, só que nas salas de recursos. Como se daria essa questão do estímulo? Tá. Obrigada aí, Aline, por ser a porta-voz aí, e obrigado por trazer essa questão aí, que é um desafio do nosso grupo, tá? Nós ainda não trabalhamos com essa linha da educação inclusiva, mas existem vários grupos no mundo todo aí que trabalharam. Eu tenho, inclusive, um livro que posso recomendar, que é de estratégias metacognitivas, está em espanhol, mas, enfim, a leitura não é difícil, e que dá várias, assim, ideias, discute como nós podemos usar, né, nesses espaços com alunos da educação inclusiva, né, e a metacognição é um recurso, principalmente para déficit cognitivo, quem tem dificuldade de compreensão, porque o déficit cognitivo, a dificuldade de compreensão, ela passa por uma dificuldade, o TDAH também, ele passa por dificuldades nas funções executivas do sujeito. O sujeito age muito por impulso. Então, a metacognição seria uma forma de forçar ele a reconhecer as decisões dele. Então, por mais que as decisões sejam impulsivas, ele teria que retomá-las e verificar, olha, nesse momento eu agi com o meu pensamento né, muito rápido, e agora eu tenho que voltar e refazer. Então, por exemplo, dar atividades pequenas, sempre atividades pequenas para esse público, né? Nunca atividades muito grandes, porque eles não conseguem se organizar, e dada a impulsividade deles, eles tentam fazer assim, para tentar terminar de uma vez, então, e se angustiam pelo fato de não vencer. Então, pequenos desafios. Então, tem vários, eu não tenho nenhuma pesquisa assim, de resultado para discutir, mas a minha vivência, as minhas leituras, assim, me mostram que para déficit cognitivos, déficit até de leitura, de compreensão de leitura, matemático, né, de resolução de problemas em matemática, eu teria que, com esse público, inserir algumas estratégias metacognitivas que poderiam dar resultados promissores, mas daí um bom tema de dissertação, de tese, de pós-graduação, gente. E não tem no Brasil, tá? Podem procurar aí,
que é usar as estratégias metacognitivas com esse público, né? E merece muito mesmo uma pesquisa aí de um grupo, consolidação, nem digo que é de pesquisa, é de um grupo pesquisando isso. Mas parabéns, é um braço aí que precisamos convidar os pesquisadores para adentrar aí nessa SEAD. É uma pergunta bem interessante. Ainda há muita carência, né? Se a gente já tem carência, né? Pelo menos, né, nessas partes também, principalmente o uso tecnológico, né? Esse público ainda é mais carente ainda, né? Para disponibilização de material. Clícia, a gente não tem mais nenhuma pergunta, né? Eu só tenho uma assim, é possível poder compartilhar com a gente esses slides, né? Sim. Eu mando. Pra gente ter... Quer que eu mande no e-mail? Eu acho que eu tenho o teu e-mail ali. Nós, em algum momento, recebemos um e-mail juntas. Isso, ou para a Roberta, porque eu não sei como que ela vai fazer, se vai disponibilizar no site, né? Eu não sei como que a organização vai fazer, mas é muito interessante, parabéns, né? E reitero assim, meu agradecimento, muito bom, viu? Foi muito bom te conhecer também, né? Porque... né? É verdade. Nesses espaços a gente se conhece mesmo que virtualmente, né? Isso é verdade. Né? E vai... Mas muito bom, gente. Olha, muito obrigado por estarem comigo aí, por ouvirem, né? Por terem a paciência de me ouvir 1h30 falando, meu Deus. E pelo menos assim vocês, né, têm uma referência de quem que pode perguntar algo que se eu não tenho no nosso grupo de pesquisa ali, eu indico livros, eu indico quem que vocês podem entrar em contato, né? E venham para essa, e pensem nisso principalmente na prática, né? O meu objetivo maior é que a gente leve isso para dentro da sala de aula, né, no nosso processo em si. Consiga contribuir para qualificar melhor a aprendizagem, né? Tornar as pessoas mais autônomas no próprio processo. Durante a sua apresentação eu já pensei em como tentar aplicar ali de alguma forma nas aulas de informática. Mas obrigada para vocês também, né, estarem participando aqui, pessoal. Tem outras atividades também no CIESente, vocês podem entrar, vai ter palestras, né, de encerramento, tem as sessões. E obrigada a todos, tá? Obrigada, Obrigado, gente. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Pessoal, alguém sabe me dizer como que faz para conseguir